Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus do Vendo CRM e você está acompanhando ao VendoCast. Hoje nós se reunimos aqui internamente para falar um pouco sobre o planejamento para 2024, como fazer as coisas serem diferentes, não é mesmo, William? É isso aí. A gente está finalizando aí o ano e a gente precisa pensar no que a gente vai fazer aí para o próximo ano. Nada melhor que um bate-papo aí entre a gente para explicar um pouco aí de como que pode ser feito esse planejamento. Vamos trocar uma ideia aí, eu, você e a Bianca, né? É isso. Então a gente vai conversar mais sobre o planejamento e no dia a dia é o que a gente faz, né? A gente sempre está limitando aqui algumas estratégias junto com os gestores da empresa e aqui a gente vai explanar isso para todo mundo e conversar sobre isso. Legal, eu acho que um bom começo antes da gente ver quais ações a gente pode fazer de novo seria dar uma olhada para o que a gente poderia ter feito durante esse ano, né? Onde a gente errou, para que possa ser melhorado. O William tem alguns pontos que ele costuma dizer, a Bianca também, que eu acho interessante que vocês tragam. Ah, como sempre, a gente sempre começa pelo processo, né? Porque não tem como você fazer um planejamento em cima de nada, né? Tem que ter um processo antes de qualquer coisa. Então, esse processo é o que eu sempre falo para os nossos clientes, inclusive. Você tem um processo, mas você precisa cumprir com ele para você entender onde você pode melhorar, onde que está faltando, onde que tem demais, onde tem menos pessoas trabalhando, onde você precisa colocar mais mão de obra, onde você precisa investir, e assim por diante. Toda e qualquer movimentação que você faça, ou para mais ou para menos, ela precisa ser cumprida. Você precisa errar algumas coisas para você conseguir ajustar o planejamento de tudo. E o planejamento que eu menciono sempre não é só em questão de calendário, de playbook, nada disso. É quanto a pessoas, tecnologia, tempo, metas. Então, isso tudo a gente precisa rever sempre como foi feito no caso do ano passado e como precisa ser feito agora no próximo ano. Exato, exato. É até uma questão das metas, né? Porque o que que acontece? Às vezes a empresa ou a equipe, ela traça metas tão audaciosas que começa a chegar perto do fim do ano e você não chegou nem perto de alcançar a meta e a equipe ela começa a desanimar, né? Então você tem que fazer metas que sejam coerentes com a força de trabalho que você tem, com o investimento que você tem, para que você consiga alcançar aquilo. Ou, né, por mais que a meta ela seja audaciosa, não seja aquela meta assim, poxa, eu vou chegar lá no fim do ano, tô 40% da meta. Ou é uma meta assim que ela faz a pessoa se esforçar, mas também não faz a equipe se estrangular, né? Porque quando a equipe ela começa a ficar estrangulada, que ela fica exausta, né? Trabalha, trabalha, trabalha e não alcança a meta. Então, isso acaba estrangulando a equipe, ela acaba desanimando e acaba que, às vezes, um resultado que poderia ser bom não acaba sendo alcançado porque a pessoa simplesmente não consegue chegar nem perto da meta, né? E também tem a questão de estratégia de venda equivocada, né? Então, você não nichar, você não ir atrás do perfil ideal do seu cliente, né? Você é, não montar um playbook de vendas coerente com o processo de vendas de vocês. Então, você entra numa série de aspectos que você tem que já olhar isso no início da sua estratégia para que no meio ali você não consegue, não comece a apanhar, né, de tudo que você está fazendo. Às vezes você está só fazendo, se embolando nas coisas e aquilo ali não tem sentido. Você acha que está sendo produtivo, mas no fim das contas você só está apagando incêndio, né? E eu vejo que isso acontece muito, principalmente em empresas que não incluem quem vai cumprir essa meta para delimitar, né? Então, um gestor que não participa do dia a dia da equipe, da empresa, vai lá, coloca uma meta para estipulação de tudo que vai ser feito durante o ano, e a equipe, é igual você falou, vai se estrangular, roda atrás do próprio rabo o ano inteiro e não sai do lugar, né? Porque não participaram.
não entendem o processo que eles precisam para chegar até lá. E entra também as metas que são, né, fora do normal, que não devia nem Sim. estar ali. É uma outra questão também, é a falta de acompanhamento, né? Uma coisa que é muito importante é você fazer um acompanhamento aí, nem que seja semanal, né? Que ele seja rápido, né? Toda segunda-feira ou toda sexta-feira, enfim, faz um acompanhamento ali só para ver se o caminho que está sendo trilhado, ele está sendo coerente com o que foi planejado. Opa, o caminho que está sendo trilhado, ele está saindo muito do planejamento. Então, a gente tem que ou olhar o planejamento e ver se as coisas que foram planejadas não estão muito fora do que realmente é feito no dia a dia, ou ver se o dia a dia ele não está muito fora do que foi planejado, né? Então tem que ir observando isso e não cair no erro de, vamos analisar depois de 3 meses, ou vamos analisar semestral. Às vezes, no período de 6 meses, pode ter acontecido muita coisa ali que não era para ter acontecido, e que se você analisasse ali no decorrer das semanas, ou até do mês, né, ou até da quinzena, por exemplo, você poderia já ter tratado aquilo e já ter corrigido e já começado um novo ciclo para você poder analisar se aquele resultado está dando certo. Então, tudo isso aí vai contando para o seu planejamento ter sucesso ou não. Quando a gente pensa em organizar esse processo, eu vejo que muita gente pensa em um processo diferente dentro da empresa. Eles pegam, por exemplo, assim, a experiência do cliente. Então, desde que o cliente chega, eles pensam que ele vai passar ali pelo setor de vendas, depois vai passar pelo financeiro. O que eu quero dizer é que não adianta você pensar e ter, por exemplo, um playbook de vendas para que você tenha um comercial bem estruturado e o teu financeiro lá na frente ele está travado, está enrolado. Então é importante que nesse momento eu vejo como é a hora que a gente olha em volta e fala, opa, aqui é onde a gente está, aonde a gente quer chegar, aonde a gente estava e o que a gente pode fazer para deixar esse caminho onde a gente quer chegar mais rápido. E muitas vezes, igual a gente já viu aqui, o problema não está na ponta ou lá no fim. Às vezes o problema está no meio, o problema é um processo em específico, às vezes o problema é uma ferramenta que você tem que te atrasa, que poderia ter tal funcionalidade que te ajudaria. Então, tudo isso é importante a gente parar e ver. Eu acho que o problema é que vai chegando no final do ano e aí casa com o que você falou. Como a gente tem, a gente bateu pouco da meta que a gente tinha, vai batendo desespero, normal do ser humano. Isso Sim. desanima tanto a equipe quanto o gestor. E aí, conforme você se desespera, você deixa passar esses detalhes de processos que talvez estejam te atrasando. Então, acredito que também é uma hora de você manter a calma, olhar em volta. Opa, a gente está aqui, então como a gente vai fazer para chegar até lá? É É, isso também. Perdão, William, mas é isso que o Matheus falou entra muito. Todo mundo está no mesmo, na mesma rota, né? Porque não adianta você partir de um mesmo ponto e cada um correr para um lado. Puxa a corda, exato. cada um puxa a corda para um lado, né? Isso. E como gestor, né, como empresário, você tem que ter também uma análise da parte econômica, da parte política, do ambiente que você está, né? Por exemplo, esse ano aqui, bom, eu conversando com os clientes, todos têm falado que se esforçaram mais e tiveram menos resultados. E eu vejo que esse cenário também aconteceu com a gente. A gente teve um esforço maior do que o ano passado e o resultado foi menor, porque a gente vive uma estabilidade econômica e política. E eu estava observando alguns números. O ano de 2024, o PIB ele é para crescer 1,5%. Esse ano foi 3%, a previsão, né? E a previsão para o ano que vem é de 1,5%, então é metade, é 50% do que foi de crescimento que teve nesse ano. E tudo isso influencia, né? Empresas maiores, isso vai influenciar mais, empresas menores influencia menos, mas influencia, né? A mesma coisa, vai esfriar o setor, por exemplo, imobiliário.
Então, esfria o setor imobiliário, então é menos pessoas fazendo financiamento, é menos pessoas comprando casa, apartamento, e isso vai virando uma bola de neve, né? Aquela empresa que vende a porta, ela já às vezes não vai ter um investimento tão grande em marketing, não vai Uhum. ter às vezes um investimento maior na área de vendas mesmo. Então, tudo isso aí vai influenciando e vai chegando até as empresas menores também. Então, a gente tem que ter esse olhar de que o cenário econômico e político, ele não está tão propício ao crescimento. Então, é por isso que, mais ainda, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma estrutura dentro da nossa empresa que propicie aí um maior crescimento, né? Com menos, fazer mais. E é isso aí que a gente está tendo que fazer, né? Tirar leite de pedra. Isso me lembra muito, lá no início da pandemia, eu fui comprar meu carro, né? Assim como muitos fizeram, com aquela sensação de se eu não fizer agora, sabe lá Deus quando eu vou fazer, né? E essa parte da economia, ela bate muito no sentido de insegurança, né, de todo mundo. Então, é R$ 39,90 por mês, mas é R$ 39,90 a menos no meu a menos, né? Entre aspas, em quem pensa por essa forma. Mas aonde eu vou investir, o quanto eu vou investir, será que eu vou ter um retorno? Será que eu não consigo fazer o mesmo que eu estou fazendo e continuar sobrevivendo, né? Porque não vai mais nem menos. Ou será que eu consigo fazer mais com o mesmo que eu tenho? Então, bate muito na insegurança de quem está em cima, né? Nos gestores, nas pessoas que lidam diretamente com o dinheiro, com o financeiro da empresa. E quem está embaixo raramente entende isso. Então, é importante, mais uma vez, dentro do planejamento, você entreter as pessoas em relação a tudo da empresa, né? Até onde a gente pode ir, se extrapolar o que que a gente faz para recompor, e entra tudo isso, né? Parte de planejamento, então, não é só você estabelecer uma meta de vendas, é você explicar e colocar em lençóis limpos, como dizem, né? Tudo o que envolve a empresa. E uma coisa que eu vejo também que o pessoal peca muito é na análise de mercado. O pessoal não dá tanta importância à análise de mercado quanto deveria. É importante você entender o seu cenário, então aqui onde a minha empresa está, mas é legal você pesquisar como que está o cenário nas outras empresas no mesmo segmento. Então pega seu concorrente, por exemplo, vá no Instagram dele e vê se ele está realmente investindo em marketing como você pensa que não está valendo a pena. E aí, se ele estiver investindo, é um ponto de interrogação na sua cabeça. Opa, por quê? Será que é um produto em específico? Será que é um segmento que ele está atendendo? Então, tudo isso faz com que você fique mais esperto nesse sentido de mudanças de mercado, e aí você já está preparado. Antes de acontecer, igual o William falou um pouco antes de acontecer, você já sabe que pode acontecer. E quando acontecer, você já descobre na hora o que aconteceu e como resolver. Às vezes você já até sabe como resolver. Então isso é importante para que você tome ações antes que já esteja tudo feito, né? O leite já está derramado, daí você querer secar é mais difícil do que você tampar antes a garrafa. Exato, e você começa a observar também outros pontos. Por exemplo, no teu mix de produtos, quais são os produtos que você mais vende? Você sabe essa informação? Beleza, então se eu vendo mais esse produto, vamos investir um pouco mais em marketing para esse produto, né? Vamos mostrar mais a cara desse produto para que a gente chegue em mais clientes. Não adianta, por exemplo, pegar, vamos supor que eu invista lá, vamos falar de valores baixos aqui, R$ 1.000 em marketing. E daí eu invisto 500 no produto que eu vendo 100 unidades dele e invisto 500 no produto que eu vendo 10 unidades dele. Então, opa, às vezes eu estou investindo errado, né? Eu posso investir o percentual que realmente aquele produto me traz de retorno do marketing. Então, são tudo estratégias que você tem que observar números, né? Se você hoje não analisa números, infelizmente, você pode estar dando tiro para um lugar errado, né? Para o lado errado. Você está atirando contra o próprio patrimônio, vamos se dizer assim. Então, isso acaba te atrapalhando muito. Então, vejam que são pequenos detalhes que, se a gente parar para analisar,
o resultado ele vai melhorar, né? Mas, então, tudo isso você pode olhar para o seu histórico, né? Mas também não só se basear nele. Às vezes o teu histórico ele pode te enganar. Então você tem que ter uma percepção também, porque o que que acontece? Vamos supor que em novembro do ano passado o produto X eu vendi mais, mas em novembro desse ano o produto Y eu estou vendendo mais. Então você tem que pensar dos dois lados também. Então, olha histórico, mas perceba o momento. E é importante também a gente entender que esse histórico é formatado por pessoas, né? Quem está fazendo esse serviço antes? A pessoa mudou, é o mesmo processo? É, então, essa análise somente baseada em histórico, ela é bem, assim, perigosa, vamos colocar assim, porque entra mais uma vez a importância das reuniões periódicas. O pessoal da G4 Educação, salvo engano, assistiu uma aula deles esses tempos, e eles fazem reuniões toda quinta-feira, salvo engano, tá? Então, eles fazem uma reunião semanal para ajustar tudo que foi feito até ali. Então, em uma semana, muita coisa acontece, né? Muita coisa pode alterar, muita coisa pode mudar, ainda mais quando você tem uma rotatividade muito grande de negócios, de pessoas, de serviços. Então, esse histórico, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser cuidado também. Ele não precisa ser só abastecido, ele precisa ser gerenciado. Não é escrito em pedra, né, Bianca? Não, não é riscando pedra que você vai conseguir. E sobre prioridades, vocês acham legal já definir nesse momento mesmo? Ou vocês acreditam que a gente deixa para definir as nossas prioridades logo no começo? Qual que é o momento certo? Vocês que estão mais dentro do processo. É importante antecipar a prioridade, mas assim, elas mudam, né, Uhum. conforme o tempo. Então, é igual o processo. Você estabelece um processo, mas ele não pode ser engessado, ele tem que ser alterado, né, para acompanhar a equipe, acompanhar o tempo, a situação. Então, por exemplo, aqui, a gente teve um tornado aqui esses dias. Quem tinha como prioridade alguma outra coisa, tem que colocar como prioridade ajustar a frente da loja, porque destruiu. Então, isso tem que É, que tem É, que ir mudando conforme as coisas vão acontecendo, mas é importante estabelecer. tem os legal. imprevistos, né? Sempre tem. E também eu acho legal você ter metas, ter, nesse caso, certas prioridades em todos os sentidos da loja, né? Desde no sentido de estrutura mesmo. Então, ó, eu tenho 5 vendedores, eu vou tentar até final do ano bater tal meta, porque assim eu vou conseguir, por exemplo, colocar computadores melhores para eles trabalhar melhor, ter mais otimização durante o dia. Então, essas metas de estrutura, essas prioridades também são importantes e também influenciam no resultado final do ano. Não pensem que não, tá? Mas isso é muito importante. A parte tecnológica, estrutural, tanto do lugar quanto dos equipamentos, também é legal e também deve ser sempre otimizado, sempre buscando melhorias. Sim, a gente vê isso até pelos nossos clientes, né? Clientes que vêm até nós e fazem um investimento no CRM, eles veem que depois o CRM ele dá muito retorno, né? Porque você traz uma organização, agilidade, você não precisa ficar fazendo cruzamento de informações em planilha, e, enfim, perdendo um monte de tempo pegando informação do WhatsApp, da agenda de papel, enfim, vai estar tudo centralizado ali no sistema. Então, ele acaba te ajudando. Então, o investimento em tecnologia, ele é sempre muito importante. A gente vê até por nós aqui, por exemplo, o nosso setor de desenvolvimento fez um investimento em máquinas melhores. Por quê? Porque na hora de você compilar o código ali, ele tem um tempo que demora. E com máquinas menores, esse tempo diminui consideravelmente. Então, imagine, às vezes no decorrer do dia ali, quantas vezes você vai compilando o código ali, e se cada vez que você compila você ganha 1, 2, 3 minutos ali, durante o dia, durante o mês, durante o ano, você ganha muito tempo. Então, coisas que te poupam tempo, que te ajudam a você ter mais performance, nunca é um custo, sempre é um investimento. E tudo isso que a gente conversou até agora, a gente tem que ter uma ideia que é para resolver um problema de alguém.
Então, não adianta nada o gestor fazer uma meta em cima lá porque ele quer trocar o carro. Essas metas, elas têm que ser colocadas em cima do resultado final. O resultado final é, independente do tipo de segmentos que a gente tem, é resolver o problema de alguém. Isso tudo tem que terminar na estrutura de como o cliente vai ser satisfeito, né? Na satisfação do cliente. É o sucesso dele, né? É o sucesso do cliente. Então, entra de novo processo comercial, playbook de vendas, e tudo isso engloba tudo isso que a gente está conversando. E muito mais, né? Que esse assunto é infinito. Sim. Uma outra questão que é bem importante analisar é a questão do ganho de produtividade. Às vezes, tem gente que, por exemplo, eu faturei 100 mil a mais esse ano, mas você vai ver, ele gastou 100 mil a mais no ano. Então, quer dizer que o que aconteceu? Ele empatou, ele só empatou, né? Ele não fez mais com menos, ou seja, o crescimento dele foi ilusório. Então, você tem que olhar bem certinho o que aconteceu ali naquele período. Beleza, eu investi 10 mil a mais em marketing, mas eu tive um resultado de 100 mil a mais. Então, opa, legal, né? Eu gastei só 10% do que eu ganhei. Então, isso, beleza. Então, você tem que sempre estar cuidando isso, porque às vezes você teve um crescimento ali que não está te falando a verdade. Você pensou que vendeu mais, pensou que faturou mais, mas no fim das contas ali, você só empatou, não tirou mais lucro, né? Então, você tem que visar o lucro e não o faturamento. Para isso, você vai precisar de ferramentas que mostrem esses números. E aqui eu não estou falando só de CRM, você vai precisar de um bom ERP para te mostrar os números que você tem em estoque, produção, enfim. Vai precisar ter um bom acompanhamento ali das ligações, a fatura, vai ter que acompanhar a fatura no final do mês, ter que ver as ligações do SDR, ter que acompanhar tudo isso, para que assim você consiga tomar ações mais estratégicas que realmente fazem diferença. Senão, igual a Bia falou, vai ficar correndo atrás do próprio rabo o resto da vida. E aí, pior ainda, vai achar que está correndo atrás de uma presa e na verdade não, está correndo atrás de você mesmo. É só passando o tempo, né? Porque o resultado não está vindo. E é igual você falou ali, a gente precisa estar olhando essa questão da parte financeira, né? Então, olhar o nosso contas a pagar e o nosso contas a receber, a gente ter tudo isso organizado, porque se a gente não faz o mínimo da organização da parte financeira da nossa empresa, você pode ter certeza que você vai começar a misturar coisas pessoais e aquilo ali vai virar um bolo de neve e vai chegar um momento que você simplesmente vai estar endividado e não sabe para onde correr. Não é verdade. Eu vejo muito isso nos nossos clientes que contratam consultoria, tanto consultoria financeira quanto de planejamento, processo comercial, né? Na de vendas, falando assim, no geral. E eles descobrem furos que eles não sabiam que fazia tanta mudança, assim. Por exemplo, pessoal que tem frotas de carros, de pessoal, de vendedor externo que disponibilizam carros para esses vendedores. Eles trabalham sem rota, esses vendedores não tinham acompanhamento. Então, eles gastavam, sei lá, 2 tanques de gasolina por semana, e eles poderiam fazer o mesmo serviço gastando meio, né? Chutando assim. Sim, Já vi muito isso acontecer. E eles só conseguem enxergar isso com visão externa, com alguém de fora, com alguém que entende, que sabe onde que tem que apertar, onde pode soltar. Então, isso também é importante, você saber onde investir, essa produtividade, aonde que você precisa ajustar. Porque às vezes a equipe está ali pronta para ter uma produtividade maior, mas ela não tem mão, ela não tem uma tecnologia, ela não tem algum auxílio educacional até, né? sim. Oferece um curso para o seu colaborador para ele evoluir mais quanto a formas de atendimento, a tempo, gestão de tempo. Então, tudo isso altera muito na produtividade lá no final, porque somos humanos, né? A produtividade ela vai alterar com problemas que a gente tem em casa, com uma noite de sono bem dormido ou não. Então, isso tudo tem que ser muito bem cuidado. E eventualmente vai acontecer, eventualmente você não vai estar no seu melhor dia. E até para o operacional, para os vendedores mesmo, é importante vocês buscarem
Primeiro, autoconhecimento, que eu acho que trabalhando dentro de uma empresa, em qualquer setor, é a principal coisa que você tem que procurar, até para que você consiga lidar com as situações que acontecem, por exemplo, com essas situações que você não espera que aconteça e acaba atrapalhando o seu dia, por exemplo. Então, buscar o autoconhecimento e também se desenvolver, porque eu vejo que não adianta também o gestor ficar cobrando da pessoa se desenvolver se a pessoa não quer. Se a pessoa, ou por exemplo, a pessoa quer trabalhar em outra área, quer se desenvolver em outra área. Não que seja errado, né? Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa vai se desenvolver na área que ela quer ou não vai se desenvolver. Porém, é importante ter essa conversa. E você, como gestor, amigo, se você não sabe essa informação da sua equipe, alguma coisa está muito errada. A comunicação entre vocês está falha. E isso vai gerar mais problemas que vai te levar a talvez bater a meta que você quer para esse ano somente daqui 3 anos. Então, imagina, Sim, às vezes a relação da equipe também atrapalha bastante. E todo mundo tem suas prioridades, né? Principalmente vendedor, né? Os seletistas, né? Os contratados, enfim, todo mundo vai trabalhar em cima das prioridades que tem. A diferença é que a nossa prioridade vem do esforço do nosso trabalho, né? A minha prioridade é pagar uma boa escola para o meu filho no ano que vem. E da onde vai sair isso? Do meu trabalho, da minha sim, produtividade. exatamente. Então, é tudo dentro de. Tudo termina num lugar só, no mesmo lugar, né? Não adianta. É tudo ligado, né? É, Uma das coisas que eu vejo que é bem interessante você trabalhar dentro da empresa também é a análise SWOT, né? Ou traduzido para o português, é a análise FUFA, né? Que você analisa as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Então, você pode tanto fazer isso a nível de empresa, a nível de equipe e até a nível pessoal, né? Então, você analisa as suas forças, vê aonde que você é melhor, o que que você faz de melhor. Você analisa ali as oportunidades, né? Onde estão as suas melhores oportunidades, quem são os seus melhores clientes, qual o tipo do perfil desse cliente. Você analisa suas fraquezas, aonde você está pecando, aonde você pode melhorar, o que que você tem feito de errado, que você pode fazer de uma forma diferente, que você tenha resultado com aquilo, né? E quais são as ameaças? Ah, você tem um concorrente muito forte, você tem um risco de mercado muito grande, que se acontecer X coisa, você pode ir à falência. Então, você tem que parar para analisar isso para você realmente investir esforço nas suas forças e nas suas oportunidades e tentar diminuir ao máximo ali as suas fraquezas e as suas ameaças, né? sim, e é importante a matriz SWOT porque essa análise dela é tanto interna quanto externa. Então, o que o seu concorrente, o que os outros estão fazendo é sim importante, né, para você limitar as suas ações. E ela é tão importante que, inclusive, alguns cursos de faculdade de graduação estão colocando a matriz SWOT como matéria, né? Eu vi isso agora, né, que eu Legal. voltei para a faculdade e eles abordam isso. Tem aulas e aulas só em cima disso. Os alunos fazem a sua Uhum. própria matriz SWOT, isso é extremamente importante. Então, se você que está escutando não sabe o que é uma matriz SWOT, então corre, pra você começar 2024 já sabendo e pelo menos já montando alguma. E não seja orgulhoso. Se você precisar de ajuda, procure um consultor, uma consultoria que vai te ajudar nesse processo, tá? A gente tem inúmeros conhecidos, inúmeros clientes que melhoraram 200, 300% em todos os sentidos dentro da empresa. Então, vários tinham problemas até de relacionamento com os funcionários, melhoraram, conseguiram organizar a equipe, conseguiram juntar a equipe, alinhar todas as expectativas e também no sentido de vendas, faturamento, organização de contas a pagar. Então, se você precisa de ajuda, procure alguém que possa te ajudar, tá? Não Sim. procure guru da internet de vendas, não procure gente que faz mágica. Todos os santos já morreram, não tem santo vivo. Então, procure ajuda especializada. Exato. E quando a gente começa a falar
de resultado, começa a falar de aonde eu quero chegar, a gente tem que prestar muita atenção também nos recursos que a gente vai investir e aonde a gente vai investir. Então, por onde que entra clientes? Através de uma atração de clientes e através do nosso setor de vendas. Então, é o que? É marketing e vendas, né? É claro que também tem as indicações, né? Tem outras formas, eventos, enfim, outras formas de você chegar até o cliente ou do cliente chegar até você. Mas é muito importante a gente também separar um pouco de recurso para esse tipo de abordagem. Então, vamos fazer uma estratégia de marketing, vamos investir um pouco mais em marketing. Beleza, investimos 3 meses em marketing e não tivemos o retorno que a gente gostaria. Então, opa, vamos investir um pouco mais no setor de vendas. O que que dá para a gente melhorar? Vamos melhorar a ferramenta, vamos fazer um treinamento com eles, né? Vamos investir nas pessoas, né? Vamos dar conhecimento para eles. Então, tem uma série de coisas que você pode ir tomando ações para que você possa melhorar esses setores, né? E ele te trazer mais resultado, né? Ele trazendo mais resultado, com certeza a empresa vai melhorar, você vai poder também dar mais para a equipe poder melhorar e assim vai fazendo um ciclo, né? É verdade. E também lembrando que isso tudo que a gente está falando hoje é um processo. Isso não vai acontecer do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, tá? Que todo mundo vai ficar perfeito e você vai trabalhar na Disney. Não funciona assim. É um processo, mas é diferente quando você está consciente do processo, porque você sabe para onde você está caminhando. Esse que é o X da questão. Você caminhar sabendo aonde você quer chegar e como você vai chegar lá. É diferente de você caminhar para qualquer direção esperando chegar em qualquer lugar. Então, lembre-se que é um processo e nem sempre esse processo é rápido, tá? Pode demorar, por exemplo, o ano que vem inteiro também para que em 2025 você tenha o processo alinhado. Cada empresa tem o seu tempo e cada pessoa também tem o seu tempo. Então, é importante deixar isso claro, porque às vezes também, como a gente vive em uma sociedade hoje que é digital. Então, assim, às vezes você vê o seu amigo gestor também de outra empresa lá no Instagram, tirando férias lá na Itália, tirando férias lá nos States, e aí você fica pensando, putz, cara, minha empresa não tá tão boa para eu fazer isso ainda. Nessa Sim. hora é importante que você saiba para onde você está caminhando, porque aí você vai saber que demore 5 ou demore 10, um dia você vai conseguir fazer isso. Trabalhar em cima da realidade sempre, né? Em todos os sentidos. Tanto pessoal quanto profissional, financeira, saúde mental, que é uma coisa que vai ser muito mais abordada em 2024, principalmente. Cada vez mais, né? Sempre, cada vez mais. Então, isso sim é importante, isso sim faz sentido. E você trabalhar em cima da sua realidade, não ficar se comparando. O se comparar é muito complicado, né? Porque cada um anda com as suas próprias pernas. Não adianta você olhar o amiguinho na Itália a cada 3 meses e se comparar com ele. Isso não funciona. Isso vai dar tiro no próprio pé. É. Exato. Gente, para quem quer saber um pouco mais sobre saúde mental, a gente fez um episódio do nosso VendoCast com a Lohana falando sobre saúde mental na parte empresarial. Então, voltem alguns capítulos aí que vocês já vão ver. E antes a Bianca também comentou sobre o sono. A gente também tem um episódio falando sobre como dormir bem, ter um sono melhor para você ter uma produtividade melhor no dia a dia. Então, volte alguns capítulos aí que a gente também já falou sobre esses assuntos, tá? Uma outra coisa que é interessante, que a gente está falando bastante bem alto nível, assim, né? Falando, assim, coisas bem simples. Mas, por exemplo, quando a gente fala de marketing e de vendas, às vezes há um conflito entre os dois. O marketing está falando que está entregando lead, o vendas está falando que está chegando leads desqualificados, e daí entra aquele conflito. Então, muito importante quando você vai investir nesses dois setores, que são muito importantes, você veja como que está a comunicação entre os dois, porque quando o marketing e a venda, eles se conversam e passam feedback um para o outro,
você pode ter certeza que a qualidade do trabalho ela vai aumentar muito. E isso que o William falou volta lá no episódio que eu fiz com vocês, falando sobre segmentação de clientes. Também, Dá para também. voltar lá também e assistir, que a gente fala bastante sobre essa comunicação. E já aproveitando, também temos o episódio de estruturação. Então, se você tem dúvida sobre como estruturar tudo isso que a gente falou com ferramentas efetivas mesmo, então volte lá e também tem bastante coisa que pode te ajudar. E uma das coisas que é super importante e que a gente vê que muitas pessoas não têm também é uma agenda organizada, né? Um calendário. E uma coisa que é interessante você fazer é dois calendários. Um calendário anual ali, com tudo que você pensa para fazer no ano, né? Então você vai colocando ali os seus compromissos que você deseja fazer, tudo no seu calendário. Então pare um dia, veja tudo que você quer fazer durante aquele ano e vá colocando nas datas que você deseja fazer, né? Se planeja bem certinho. E também faz um calendário ali trimestral, né? Então, às vezes, no ano, você não vai lembrar tudo que você quer fazer no ano. Mas faz, então, pelo menos de 3 meses, daí você seja mais detalhista. Então, daí você coloca ali, se você quer participar de algum evento, se você quer, por exemplo, criar um blog e postar textos lá dentro desse blog, ou se você quer fazer vídeos, né? Então, eu vou fazer um vídeo a cada 15 dias. Então, coloca lá na sua agenda. A cada 15 dias você vai entregar um vídeo sobre um conteúdo que você acha interessante. E daí você pode ir organizando ali tudo dentro. Toda segunda-feira, por exemplo, eu vou fazer ações de envio de mensagem para algumas pessoas, né? Então você tem que ir organizando o seu calendário ali para que você sempre esteja andando, né? Você seja consistente, que é uma coisa que muitas das pessoas não são hoje, né? Às vezes tem um mês que ela tem resultado, mas por quê? Porque foi um mês que ela foi consistente, ela fez tudo que ela se propôs a fazer. Aí teve um mês que deu uma baixada na energia lá e já não fez, né? Mas por quê? Porque às vezes não tá na agenda, daí esquece, vou deixar para depois, e assim vai indo, né? Aí a gente vai procrastinando aí. E para quem não sabe por onde começar, tem um documento, não sei se é assim que eu falo, mas se chama POP, Procedimento Operacional Padrão. Ele é muito legal para quem não sabe por onde começar. Eu era uma pessoa péssima para agenda e eu comecei a ter esse costume aqui no Vendo, né, trabalhando aqui. Então, hoje, se não está na minha agenda, eu não faço. Esquece. O meu processo de vida está todo lá. Uhum. Então, tudo que eu faço está dentro da minha agenda. E se você não tem costume, enfim, isso se cria, né? Isso você vai acostumando e vai fazendo. Mas é importante você ter um planejamento, né? Tanto pessoal quanto profissional. E o calendário ele vai te ajudar exatamente nisso. E o POP, ele é um documento que você vai delimitar ali o que você faz no dia, na semana, no mês, em quanto tempo você faz cada coisa. Então é bem legal. É bem legal entender mais e colocar em prática. Uhum. É ainda mais legal porque aí você padroniza as atividades de, por exemplo, todos os vendedores. Então, todos os vendedores têm que fazer as ligações, todos os vendedores têm que fazer o acompanhamento no WhatsApp, todos os vendedores vão fazer a lista. Daí você tem um pré-venda, por exemplo. O pré-venda, ele vai ter também um calendário de atividades, cada um vai ter as suas atividades do dia a dia. CDR com as ligações, com os e-mails, follow-ups que ele tem para fazer. O closer, nesse caso aqui, com as reuniões ou com as visitas técnicas, com as vendas externas. Então, cada função tem sua própria agenda, e aí eu casa muito isso que a Bianca falou, uma excelente dica do POP para justamente, primeiro, padronizar e segundo, você ter uma direção certa durante o dia. Saber o que você tem que dar prioridade e aonde você vai investir sua energia, né, durante aquele dia. Isso. Um exemplo prático é o que? É você dar mais foco nas suas coisas. Por exemplo, eu não tenho agenda e eu sei que eu tenho que fazer 10 coisas hoje. Você vai ficar o tempo inteiro pensando nessas 10 coisas.
Não tem como. A tua E cabeça provavelmente vai esquecer, né? e a chance de você esquecer uma dessas 10 coisas é muito grande. Então você fica ali perdendo tempo, às vezes, pensando numa coisa que não é agora que você vai fazer. Já com a agenda, não. Você vai olhar ali na tua agenda, opa, eu tenho 10 coisas para fazer hoje. Mas o que que eu vou fazer agora? Ah, vou fazer essa primeira coisa aqui. Então você vai pegar, vai sentar e vai fazer aquilo ali. E não vai ficar pensando nas outras 9. Então, isso traz muito foco. Agora, se você tenta lembrar tudo de cabeça, vai chegar uma hora que você vai ficar louco. E quem não quer começar com a agenda, uma boa dica é fazer um checklist das coisas que você precisa fazer no dia, colocar por prioridade e ir riscando, porque o riscar é prazeroso, né? Você termina alguma coisa e risca ali, tá tudo certo. Então começa Sim, assim, pelo menos, né? Depois você parte para uma agenda. exatamente. Então, são pontos aí que você, cuidando disso, né, vai anotando, anota tudo isso aí que a gente conversou hoje, vê os pontos que você já faz, os pontos que você não faz, se às vezes você faz uma coisa que a gente não falou aqui, mas que faz sentido para você, continue com isso também. Se está fazendo sentido, se está ajudando você, continue com isso, mas não deixe de se planejar. Continue, faça esse planejamento, alinhe as expectativas com a sua equipe para que chegue lá no fim de 2024 e você olhe para trás e veja o resultado que você teve, veja as melhorias, né? Veja tudo que foi feito e não foi em vão, né? Você realmente se dedicou naquilo e teve o melhor resultado que você poderia ter com o esforço que você fez, né? E não olhe para trás e tipo só fale, ah, esse ano foi bom, ou esse ano foi ruim, mas o que que eu fiz? E é importante cada um fazer dentro das tuas particularidades, né? Eu, por exemplo, lá, como costumam no dia 1º de janeiro, fazem a listinha ali das metas do ano e fica ali no caderno, amarela, e você nunca fez nem a primeira. E eu É, sou uma pessoa que, se eu não estiver visualizando isso, esquece, eu não faço. Então, uma coisa que nós aqui do Vendo fazemos, inclusive, é o quadro dos sonhos. Coloca uma cartolina gigante na tua parede, coloca ali as fotos com as coisas que você quer, visualiza aquilo para você. Então, cada um faz aquilo dentro da tua realidade, né? Da tua necessidade. Eu mesmo preciso estar olhando para que eu consiga fazer alguma coisa, alguma ação em cima daquele meu propósito. Então, isso também é importante. Tem um exercício dentro da terapia comportamental na psicologia, que é você imaginar como seria o seu eu perfeito. Então, eu imagino como seria o Matheus perfeito, com cabelo, é, mais alto, mais gordo, mais magro. Tentem fazer esse exercício com a empresa de vocês. Imaginem como seria a empresa de vocês perfeita. Pode dar uma viajada legal. Como seria o processo de vendas perfeito? Quanto seria o faturamento dessa empresa? Quantos funcionários você ia ter? Como seria a sua participação nas redes sociais, na televisão, no rádio? Como seria, esse empreendimento perfeito? E a partir disso, crie uma ponte da empresa hoje com essa empresa perfeita. E aí trabalhe para que você consiga construir e atravessar essa ponte. É um exercício muito legal e tenho certeza que vai dar muito certo também aplicado à empresa. Se você tem equipe, ouça a sua equipe. Às vezes eles enxergam e têm visões que você, como gestor, não tem. E elas se complementam muito bem. Então, se você não sabe por onde começar, ouça a sua equipe. Se você trabalha sozinho, se você é uma eu presa, então, busque ajuda. Se você não tem o que fazer, se você já fez todas as análises possíveis, internas, externas, busque ajuda, tanto psicólogos quanto pessoas que trabalham em processos comerciais. Tem um episódio do podcast com a Josi, que ela fala sobre a jornada do cliente, que ela aborda pontos importantes sobre isso. Então, busque ajuda, ouça sua equipe. O simples, começar pelo simples é o melhor ponto de partida. Perfeito. É isso mesmo. acho que é isso. Quero agradecer aí a conversa que nós tivemos. Acredito que a gente conseguiu passar aí uma visão bem legal aí para você, gestor,
que está buscando se organizar, está buscando se planejar aí para o próximo ano, quer buscar resultados diferentes, quer realizar seus sonhos. Então, é importante esse planejamento, essa organização, para que você chegue lá no fim de 2024 e esteja feliz, né, com tudo que você fez. Maravilha. Então a gente vai deixar, pessoal, as redes sociais de todo mundo aqui na descrição, inclusive também o link para você se cadastrar e testar o Vendo CRM por 7 dias. E a gente agradece vocês por acompanharem mais esse episódio aqui do VendoCast. A gente agradece a Bianca também por estar participando com a gente hoje. Trouxe um pouco da experiência dela em processo e pôde ajudar a gente com o assunto. E claro, se precisarem de alguma coisa, os links para contato também vão estar aqui na descrição, caso você esteja no Spotify e também no YouTube. Então é isso, gente. Até o próximo VendoCast.